de hoje, vamos falar sobre uma das maiores disputas territoriais da atualidade, que envolvem a China, os Estados Unidos e diversos países do Sudeste Asiático. Estamos falando da disputa pelo Mar da China Meridional, uma área de grande importância estratégica e econômica para o mundo. Tudo começou em 1947, quando a República da China emitiu um mapa com a chamada linha de 11 traços, que demarcava uma extensa área no Mar da China Meridional como sendo de sua soberania. Com a ascensão do Partido Comunista ao poder na China continental, em 1949, a linha foi revista para 9 traços, mais a reivindicação de Pequim sobre a área contínua. Atualmente, a China reivindica a maior parte do Mar da China Meridional como sua, o que se sobrepõe às reivindicações territoriais das Filipinas, Malásia, Brunei e Vietnã. Essa disputa territorial se estende há décadas e tem sido uma fonte de tensão na região, envolvendo manobras militares, construção de bases e instalações militares, e ações diplomáticas por parte de vários países. Além disso, essa disputa não é apenas uma questão local. A Marinha dos Estados Unidos patrulha regularmente a área ilegal que quer manter a liberdade de navegação, enquanto a China desconfia de intenções e reage construindo suas próprias instalações militares nas proximidades. Recentes tensões entre China e Estados Unidos. Recentemente, as tensões entre a China e os Estados Unidos se intensificaram ainda mais. Isso ocorreu após a visita da então presidente da Câmara, Nancy Pelosi, a Taiwan em agosto de 2022. Desde então, a China tem adotado uma postura mais beligerante, com suas caças fazendo manobras provocativas e seus navios de guerra sendo vistos perto de bases americanas. Mais recentemente, balões de vigilância chineses foram vistos voando para o espaço aéreo dos Estados Unidos. Michael Min, especialista em geopolítica, alerta que um conflito aberto entre a América e a China pode acontecer já em 2025. Agora, mais do que nunca, é importante entender como as guerras comerciais podem afetar a relação entre a China e outros países, incluindo os Estados Unidos. A guerra comercial declarada pelo ex-presidente Trump contra a China foi um marco importante nessa relação. No entanto, é preciso olhar além disso e investigar os padrões históricos das guerras comerciais. É exatamente por isso que os formuladores de políticas chinesas buscam garantir seu acesso aos oceanos do mundo. De vez em quando, um Estado deve mostrar seus dentes e lembrar a todos que é perigoso. Isso é uma alternativa para ser militarmente fraco. Essa demonstração pode ocorrer de várias maneiras, como desfiles, exercícios ou negócios de armas. É a demonstração mais comum de gastos de defesa de força. Portanto, é mais do que apenas números, mostra compromisso político. O orçamento de defesa da China para 2023 está estimado em 230 bilhões de dólares, mas é ofuscado pelos Estados Unidos, que fica em 816 bilhões de dólares, o que é uma lacuna substancial. No entanto, os números não contam toda a história. Os gastos oficiais da China não incluem suas forças paramilitares, programas de pesquisa e desenvolvimento da guarda costeira, programas espaciais ou quaisquer outras atividades relacionadas. Quando ajustado para taxas de câmbio e custos trabalhistas, o orçamento de defesa da China é igual a 87% do orçamento do Pentágono, que é a estimativa de 2017 para 2023. É provável que seja ainda maior agora. De repente, a lacuna entre a América e a China não parece tão substancial quanto se acreditava anteriormente. O que é mais, enquanto a América gasta seus recursos de defesa em todo o mundo, a China concentra seus ativos principalmente em sua vizinhança. Isso inclui a construção de suas instalações militares nas proximidades do Mar da China Meridional, que tem sido uma fonte de tensão entre a China e outros países da região. Essas questões são importantes para entender o cenário geopolítico atual e as possíveis tensões entre a China e outros países, incluindo os Estados Unidos. O que levou os Estados Unidos a intensificar sua presença militar no Pacífico Ocidental, com mais frequência, encorajando e fortalecendo seus aliados na região. Os Estados Unidos agora têm relações de segurança com países como Austrália, Japão, Coreia do Sul e Filipinas, e a recente visita de Nancy Pelosi a Taiwan foi vista por Pequim como uma provocação direta. A China,
por sua vez, fortaleceu as suas relações com países como Rússia, Paquistão e Coreia do Norte, formando uma aliança informal que desafia a hegemonia americana. Além disso, a China está se expandindo em outras partes do mundo, especialmente na África, com investimentos maciços em infraestrutura e recursos naturais. Isso levanta preocupações sobre a intenção da China de construir uma rede global de influência política e econômica. Com uma rivalidade crescente entre as duas maiores potências mundiais, a China está procurando aumentar seu poder militar e se concentrando em controlar a primeira cadeia de ilhas, que inclui Taiwan e se estende do Japão às Filipinas e à Indonésia. A China está adquirindo submarinos, porta-aviões e outros ativos militares avançados para esse fim, e os Estados Unidos acreditam que a China pode estar buscando invadir Taiwan até 2024. A vulnerabilidade da China é a cadeia de ilhas e arquipélagos que cercam e isolam seu continente dos oceanos, e a China está buscando garantir seu acesso aos oceanos do mundo. Se ocorrer um conflito, provavelmente não envolverá um ataque direto ao continente de um lado ou outro. A China ainda não tem acesso garantido aos oceanos do mundo para transportar suas mercadorias, o que coloca seu vasto império econômico à mercê da maior potência naval do mundo. Isso não é uma fórmula sustentável. Os pontos de estrangulamento entre as ilhas e os arquipélagos podem ser fechados pelos grupos de batalha de porta-aviões dos Estados Unidos, com o uso relativo do Estreito de Malaca, Sunda, Lombok, Karimata, Makassar, Mindoro e Luzon, todos declarados a bloqueios navais. Caso isso aconteça, a economia da China seria prejudicada, o que, por sua vez, prejudicaria o controle do Partido Comunista sobre o poder. Se Washington e Pequim entrarem em conflito na próxima década, ambos tentariam dominar as ilhas e arquipélagos que compõem a primeira cadeia de ilhas no Mar do Sul da China. A China busca garantir o acesso de suas mercadorias aos oceanos do mundo, e a primeira cadeia de ilhas é crucial para esse objetivo. Porém, a projeção de poder da China colocaria seu vasto império econômico à mercê da maior potência naval do mundo, o que não é uma fórmula sustentável. Os pontos de estrangulamento entre as ilhas e arquipélagos podem ser fechados pelos grupos de batalha de porta-aviões dos Estados Unidos, com uso relativo. Malaca, Sunda, Lombok, Karimata, Makassar, Mindoro e Luzon são todos expressos a bloqueios navais. Caso isso ocorra, especificamente no Estreito de Malaca, a economia da China seria prejudicada, o que por sua vez prejudicaria o controle do Partido Comunista sobre o poder. Se na próxima década Washington e Pequim entrarem em conflito, ambos tentariam dominar as ilhas e arquipélagos que compõem a primeira cadeia de ilhas no Mar do Sul da China. A missão seria fechar os pontos de estrangulamento e mantê-los fechados. O plano não tem chance contra a Marinha dos Estados Unidos, não na próxima década pelo menos. Em vez de lutar contra as frotas americanas de frente, a Marinha Dupla tentaria ocupar algumas das ilhas próximas e aguentar tempo suficiente para colocar sistemas de veículos aéreos e antinavio nas ilhas. Assim que as novas armas seguindo instaladas, as forças chinesas poderiam afastar as frotas americanas dos pontos de estrangulamento que localizaram. É exatamente por isso que a China investiu tanto nas ilhas artificiais no Mar do Sul da China. Até o momento em que Pequim militarizou totalmente 3 de suas 7 ilhas artificiais, MIX-RF. Cada lado teria um objetivo estratégico claro no Mar da China Oriental. Para os Estados Unidos, uma missão seria garantir a segurança de Taiwan e manter a divisão das frotas chinesas. Já para a China, a prioridade seria proteger o Estreito de Taiwan e unificar suas forças navais para seguir em direção à segunda cadeia de ilhas, que separa o Mar da China Oriental do Pacífico Ocidental. No entanto, o controle de Taiwan não seria uma tarefa fácil. As forças armadas taiwanesas são bem equipadas e treinadas, e uma invasão chinesa enfrenta forte resistência. Além disso, a intervenção dos Estados Unidos na defesa de Taiwan é uma possibilidade real, o que poderia levar a um confronto direto entre duas potências militares. No Mar da China Meridional, a estratégia da China seria baseada no uso de suas ilhas artificiais como plataformas de lançamento de mísseis e aeronaves para neutralizar a superioridade naval dos Estados Unidos.
As frotas chinesas operariam em conjunto com as forças estacionadas nas ilhas, aumentando a eficácia do seu poder de fogo. Enquanto isso, as forças americanas tentariam manter a liberdade de navegação no mar da China Meridional, ameaçando os comércios chineses e os sistemas de interferência eletrônica. Em resumo, um conflito armado entre a China e os Estados Unidos no mar da China Oriental e Meridional seria uma batalha estratégica complexa, envolvendo a disputa pelo controle das ilhas e arquipélagos que formam as cadeias de ilhas e o uso de mísseis e outras armas para neutralizar a superioridade naval do inimigo. A primeira cadeia de ilhas contém a projeção de poder da China, assentando seu vasto império econômico à mercê da maior potência naval do mundo para negócios. Como de costume, isso não é uma fórmula sustentável. Os pontos de estrangulamento entre as ilhas e os arquipélagos podem ser fechados por grupos de batalha de porta-aviões dos Estados Unidos com uso relativo. Malacca, Sunda, Lombok, Karimata, Makassar, Mindoro e Luzon são todos expressos a bloqueios navais. Caso isso ocorra especificamente no Estreito de Malacca, a economia da China seria prejudicada, o que por sua vez afetaria o controle do Partido Comunista sobre o poder. Se na próxima década Washington e Pequim entrarem em conflito, ambos tentariam dominar as ilhas e arquipélagos que compõem a primeira cadeia de ilhas no Mar do Sul da China. A Marinha dos Estados Unidos tem uma vantagem significativa sobre a Marinha Chinesa na próxima década. Em vez de lutar contra as frotas americanas de frente, a Marinha Chinesa tentaria ocupar algumas das ilhas próximas e aguentar o tempo suficiente para colocar sistemas de passageiros aéreos e antinavio nas ilhas. Assim que as novas armas seguindo instaladas, as forças chinesas poderiam afastar as frotas americanas dos pontos de estrangulamento que localizaram. A China investiu muito nas ilhas artificiais no Mar do Sul da China para estabelecer passagens garantidas para os oceanos do mundo. Até o momento em que Pequim militarizou totalmente 3 de suas 7 ilhas artificiais Michef-Reef, Subaru Recife e Cruz de Fogo. Na situação tática no Mar da China Meridional, a China teria que usar sistemas aéreos e de mísseis encontrados nas ilhas artificiais para aumentar seu poder de fogo, uma vez que a Marinha não pode abrir diretamente os pontos de estrangulamento. No Mar da China Oriental, a situação é um pouco diferente, mas não menos urgente. As ilhas Uki e Taiwan dividem as frotas da Marinha em duas, as frotas do Norte e do Leste operam em uma área de comando separada da frota do Sul. Portanto, em tempo de guerra, o objetivo imediato da China seria proteger o Estreito de Taiwan e permitir que suas frotas se fundissem e trouxessem reforços conforme necessários. Tomar Taiwan ou pelo menos incapacitar suas forças armadas resolveria a divisão das forças navais da China. O que é mais importante, controlar Taiwan permitiria que a China atravessasse a primeira cadeia de ilhas e tivesse acesso seguro aos oceanos do mundo. Em um conflito armado entre a China e a América, veríamos a China usando sistemas de mísseis aéreos e terrestres antinavio para manter a marinha. Além disso, os Estados Unidos têm muitos aliados regionais, como Japão, Coreia do Sul, Austrália, Tailândia, Filipinas e outros países. Por outro lado, embora se acredite que a China esteja liderando a corrida no desenvolvimento de armas hipersônicas, ela está modernizando e expandindo suas forças armadas mais rapidamente do que qualquer outro país, inclusive comissionando porta-aviões a um ritmo acelerado. Até 2050, a Marinha dos Estados Unidos e a Marinha Chinesa terão praticamente a mesma tonelagem bruta e número de porta-aviões. Por isso, uma guerra entre os Estados Unidos e a China é imposta na próxima década, mas a situação pode mudar no futuro e já há sinais de conflito em potencial.